Ele foi a pessoa por quem eu me encantei. Por ser o oposto de mim. Era uma coisa de luz, de cor. O que tá acontecendo comigo? E eu ouço ela falando no meu ouvido, isso é o amor, isso é o amor. O filme Amor, do diretor João Jardim, foi lançado essa semana no Rio de Janeiro, em São Paulo e aqui em Belo Horizonte. A interrogação no nome do filme, Amor, não é por acaso, já que o filme faz um chamado para questionamentos tanto emocionais quanto formais. A produção de João Jardim transita entre o gênero documental e a encenação, mas não chega a ser ficcional. Grandes atores como Júlia Lemertz e Ângelo Antônio encenam depoimentos colhidos pelo diretor sobre histórias de amor, digamos, complicadas, incluindo aí romances com casos de agressões físicas, psicológicas ou verbais. O diretor João Jardim e os atores Júlia Lemertz e Ângelo Antônio estiveram aqui no Uzi Minas Belas Artes para a pré-estreia do filme e falaram com exclusividade para a nossa equipe. João, tem uma proposta nova esse filme, o seu, que é essa mistura que a gente tem do que é ficcional, o que não é. Conta pra gente como é que você chegou, como é que foi a sua condução dessa diferença de ficcional ou não ficcional? Eu acho que isso é justamente aquilo que é mais interessante no filme, né? Ele realmente mistura documentário com ficção. E tem uma... No filme são todos atores, são só atores, né, que estão ali, o Ângelo Antônio, o Du Moscovis, a Lília Cabral, a Júlia Lemertz, né, a Fabíola Nascimento, e entre outros, né, mas o texto dele é um texto como se fosse um depoimento. Então os atores interpretam histórias de pessoas que viveram dentro das relações amorosas delas, né, algo envolvendo algum tipo de violência, ou a violência verbal, violência moral, né, até violência física também. O filme, assim, ele é um filme que de alguma maneira está próximo de todo mundo, assim, sabe? Porque ele discute um pouco como que a violência vai entrando devagarzinho na relação, sabe? Como que a pequena violência vai consumindo todo mundo, assim. Então, por esse lado, ele é um documentário, né? Porque ele tem um tema que ele debate, entendeu? Mas ele é uma ficção porque é feito com atores, né? Nós temos aqui na UNA um curso de cinema, então tem uma galera chegando aí no mercado. Como é que é trabalhar com cinema? Qual que é a dica que você deixa? A esse ponto de vista, assim, do pessoal que está entrando na área de cinema, eu acho que o maior conselho, assim, é a questão da perseverança, né? Perseverança, vontade de trabalhar, de questionar a si mesmo, as próprias ideias, de realmente mergulhar dentro das coisas profundamente, assim, não achar que a primeira coisa que você fez, a primeira coisa que você pensou é genial, porque normalmente aquilo dali é só a ponta do iceberg de uma ideia muito mais interessante que está por baixo e que você precisa mergulhar nela. Obrigado, ótima estreia, sucesso para vocês também. Pra falar a verdade, eu tive que mergulhar tanto no personagem que eu fiz, né, e era quase que monólogo, então assim, não era um roteiro tradicional que você estuda a história inteira, todo o processo, né? Eu dei uma lida e fui focar no meu personagem ali, naquela história, porque era muito texto para decorar, era muita coisa para assimilar e para vivenciar, que eu sei falar até pouco do que eu fiz, entendeu? Porque é difícil, a gente acaba tendo uma sensação assim no conjunto, no total. Eu me lembro de ter lido alguma vez sobre... Você falando sobre essa vinda sua para Minas, como é que é voltar, estar aqui entre os mineiros e tal, a sua relação com essa terra? Eu adoro, né? As primeiras chances que eu tenho, eu venho para cá e gosto de estar aqui, gosto de pisar nesse chão. Para mim é recuperação de energia, assim, sabe? E venho menos do que eu tenho vontade. Mas quando pinta uma oportunidade assim, venho feliz da vida. Fala um pouquinho, como é que você encontrou a Alice em você? O que tem da Alice na Júlia e o que tem da Júlia na Alice? Olha, é difícil dizer assim, porque eu me concentrei muito no que era a história, né? Contada assim como no texto que estava transcrito do depoimento dessa pessoa. Então, eu tentei ser o mais simples possível, assim, contar essa história como se fosse minha, mas ao mesmo tempo com uma voz que soasse com o tom daquela história. É uma coisa meio esquizofrênica, assim, é difícil de explicar, porque é um filme muito sutil, muito delicado, assim, né? E simples, né? Ele não tem cenário, não tem maquiagem, não tem figurino, então é tudo muito seco, assim, né?
você contando uma história para uma pessoa que está te entrevistando, que foi a mesma pessoa que entrevistou, né, a Renê Castelo Branco, que foi a mesma jornalista que entrevistou as pessoas que deram os depoimentos. Então, eu acho que o grande desafio foi fazer isso com essa simplicidade, assim, e saber o texto de cor, né? Que era um texto de 15 páginas, era longo a beça, era super difícil. Então, sei bem, a gente foi um pouco nas indicações do João. Assim. E de todas as histórias, tem uma história que você tenha tido uma relação mais forte, diferente, eu diria? Que eu gosto, assim, das histórias, assim, olha, tem histórias bárbaras, assim, tem a história que o Ângelo faz, não sei porque eu sou fã do Ângelo, eu gosto muito das coisas que ele faz, mas ele fala muito bem, esse texto, e o texto desse homem, ele é um homem muito articulado, assim, e ele faz imagens com as palavras, ele cria coisas, assim, que você fica meio de queixo caído, assim, você fala, gente, não que você concorde ou discorde, mas você fica impressionado com a verve dele, assim, com o jeito brilhante, apaixonado que ele fala, assim. É um dos meus depoimentos preferidos. E todos são muito bons, assim, porque cada um tem e os atores são muito bacanas, assim, e todo mundo fez com muita verdade, muito coração, assim, então fica muito bom de assistir, né? É muito tocante o filme, assim, muito legal. Muito sucesso, boa estreia. Obrigado. Além de Ângelo Antônio e Júlia Lemertz, o filme tem ainda no elenco Lília Cabral, Eduardo Moscovis, Letícia Colim, Cláudio Jaborandi, Silvia Lourenço, Fabiola Nascimento e Mariana Lima. O filme tem estreia nesta sexta-feira, dia 15 de abril.